sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer. Este é o nosso encontro de setembro, um mês muito especial, marcado pela campanha do Setembro Amarelo. Mais do que falar de prevenção, esse é um tempo de celebrar a vida, de olhar para cada pessoa e lembrar que todos nós temos valor. Cada história importa e cada existência merece cuidado. E para essa conversa tão necessária, a nossa convidada é um rostinho já conhecido aqui no Projeto Crescer, a psicóloga Giovana Mari Hayashida, que já soma 5 anos de caminhada junto com o projeto. E há 2 anos vem realizando atendimentos por aqui, acompanhando de perto as nossas crianças e adolescentes, além de atuar na Clínica Borges, com foco em infância e adolescência. Além disso, a Giovana segue se aprofundando em seus estudos em neurociências pela UEL, sempre com a missão de oferecer um olhar sensível e cuidadoso para o desenvolvimento humano. Eu tenho certeza que a troca de hoje vai ser muito rica e especial. Então fica com a gente até o final, porque o episódio de hoje é um convite para refletir, se fortalecer e, acima de tudo, valorizar a vida. Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, pelo seu convite, pelo convite do projeto também, de estar falando de mais um assunto tão importante. Sabe, Gi, e eu não poderia começar de uma forma diferente, porque normalmente as campanhas de Setembro Amarelo, elas destacam muito o que a gente precisa evitar, né? Mas hoje a gente quer dar um passo um pouquinho além, a gente quer falar sobre a vida e aquilo que faz a gente permanecer existindo, né? Sim. Mas a gente sabe também que nem sempre a vida é leve, né? A correria do dia a dia, as nossas demandas. Então eu queria que você tentasse explicar para nós como é que a gente pode, né, sabendo de tudo isso, trazer para a nossa rotina esses pequenos hábitos que façam mesmo a gente valorizar, né, trazer de volta esse amor à vida. Eu acho que é importante primeiro, né, que nem a gente fala, o Setembro Amarelo foca muito na questão da prevenção e tudo mais, mas é exatamente isso, quando a gente encara a morte, a gente está falando ao contrário dela, é a vida, como que a gente está vivendo ela. E o que a gente precisa, na verdade, não adianta eu falar viva, porque as pessoas não sabem como viver. Uhum. Então, o que eu falo é, saia do automático. Do sobreviver, né, gente? Do sobreviver, saia do automático. A gente está ali na rotina, que nem você falou, da demanda. Não foca naquilo que a gente realmente está acontecendo ali com você. E a gente passa muitos detalhezinhos pequenos que é importante, a gente deixa passar. Então, é um momento com os amigos, é um momento com a família, é um jantar, é os 15 minutos ali do almoço, é algum tempo ali do jantar. É uma reflexão, é contar um pouquinho sobre o dia a dia de cada um e focando exatamente, olha só o que aconteceu diferente da minha rotina. É exatamente isso, temos uma rotina, é importante manter a rotina, só que tem sempre uma coisinha que torna o dia diferente, né? Então, hoje a gente está aqui gravando podcast, já quebrei a minha rotina, então isso já é um momento importante para mim. Deixa eu focar aqui, agora não adianta eu pensar nas coisas que estão lá fora ou que vai acontecer. Deixa eu viver agora o momento, deixa eu viver o nervosismo de agora, deixa eu viver o que está acontecendo aqui e é focar exatamente nisso. O que é que eu estou fazendo aqui, como eu estou fazendo isso, se é do jeito que eu quero ou não. E aí a gente vai refletindo um pouquinho mais sobre como a gente está vivendo o momento presente, porque muitas vezes ou a gente fica no passado, vivendo coisas, remoendo coisas do passado, ou muito que acontece no futuro. Pensando no dia de amanhã, na próxima semana, nos projetos futuros, né, que acontece, mas a gente precisa focar também no futuro, mas é importante ter um objetivo, né, bem definido, para a gente entender como que a gente vai viver, o que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo. Forte, né? A gente não para pensar nisso. E também me veio aqui em mente aquela situação dos sentidos, né? Que falam, né? Dos nossos sentidos, sim. Ou seja, né? Desfrutar de uma refeição, sentir o sabor da comida. Exatamente. Né? Prestar atenção ao redor. Eu vivo muito isso, né? Tô sempre fora, mas às vezes num trajeto para o outro tá ali, com o celular na mão, né? E às vezes, e um dia eu tentei fazer esse exercício, né? No trajeto, vamos ficar sem celular hoje. E aí eu comecei a ver cada coisa, isso é vida, né? Sim, sim. O
pai com a filha, levando a filha para a escola na bicicleta, os dois sorrindo, né? Assim como a gente está só literalmente sobrevivendo, né? Exatamente, a gente não... É o que eu falo, é sair do automático. Para e pensa como vocês estão vivendo o agora, porque quando a gente para e pensa sobre o futuro ou sobre o passado, a gente se arrepende de coisas que a gente não fez ou que deixou de fazer, né? Ou lá no futuro, nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Só que assim, se você não viveu agora, não tem como você prever o futuro, né? As coisas do futuro dependem do agora, como a gente está vivendo. Então, é mais sobre isso, focar no momento, sair do automático e perceber. E é assim que a gente vai percebendo as pequenas coisinhas, para também não adoecer, né? Que aí que vai encaminhando pro lado ruim, né? E a gente falou muito disso, né? Da família, da importância da família, e a gente tem um dado muito importante, né? Que fala que o ambiente familiar é a primeira escola emocional. Ou seja, pesquisas mostram que crianças que aprendem a identificar emoções desde cedo conseguem lidar melhor com as frustrações na vida adulta, né? Porém, se a gente parar para pensar, muitos de nós crescemos em lares onde não havia espaço para o diálogo, né? Já viu aquela frase? Ah, mas com meu pai não tinha essa conversa, não. Com minha mãe não tinha diálogo. E aí, a grande questão aqui é, como é que a gente pode, né? Como esses pais podem quebrar esse ciclo, né? E criar ali um ambiente onde os sentimentos realmente sejam valorizados, sejam validados, né? Eu acho que é importante exatamente o que eu tinha falado antes dos pequenos momentos. Quando a gente fala, a gente precisa conversar com a criança sobre o sentimento. Não é fazer uma reunião, sentar todo mundo na mesa e vamos discutir sobre isso. Não, eu acho que não fica natural, você pressiona a criança, aí que é o contrário, ela vai se reprimir do que abrir. Então, primeiro de tudo, não adianta falar sobre os sentimentos se você não tem nenhum vínculo com a sua criança. Então, o mais importante é criar um vínculo. Fala sobre coisas pequenas, sobre o dia a dia, como que foi, contou sobre uma situação. Aí sim você puxa, nossa, aconteceu tal coisa, aconteceu uma briga, ou presenciou uma briga, ou algo legal, né, que aconteceu no dia. Nossa, como você se sentiu sobre isso? Pronto. É simples, e a criança vai falar, ela vai destrinchar. A criança gosta muito de falar isso. Se você deixar, tem criança que fala sozinha e você só vai balançando a cabeça, fala, é isso mesmo. Mas se você dá oportunidade para a criança falar, pronto, vai falando. E assim, deixa com que a criança fale. E aí você vai ajudar a criança a nomear. Olha, eu entendi o que você sentiu fisicamente. Vai perguntando fisicamente. Sentiu uma dor na barriga, sentiu uma dor de cabeça. Olha, eu acho que isso pode estar relacionado a tal sentimento, a tal questão. Eu gosto muito de trazer os divertidamente, né, do filme. Porque é muito mais fácil da criança nomear. Ela lembra quais são os personagens, consegue relacionar. Você lembra no filme o que aconteceu com aquela criança? É exatamente isso. Vamos trazer para você? Então, é assim que a gente tem que ir fazendo. Então, para os pais, a dica que eu dou é conversa sobre qualquer coisa. É um filme o hábito, que assiste... né? Isso, algo que aconteceu com você e vocês vivenciaram aquilo. Olha, o que você achou do dia de hoje? Como que foi o seu dia de hoje? E aí, naturalmente, vai vir os sentimentos juntos. Vai atrelar, nossa, foi um dia chato. A escola foi chata. Legal. O que aconteceu na escola que foi tão chato? O que trouxe esse sentimento para você? Então, é na conversa pequena. Que nem eu falei, não precisa sentar. Pode ser enquanto está comendo, lavando a louça, enxugando a louça, fazendo atividades juntos, que aí vocês vão conversando descontraidamente, vai vir uma coisa, só que daí vocês têm que fazer, os pais precisam ter uma escuta ativa, porque não adianta nada, seu filho está falando com o celular na mão, você não vai prestar atenção no que seu filho está falando, e algo muito importante pode sair de lá. E aí eu falo, aproveita das brechas, dos momentos pequenos, para resgatar algumas informações. Então, a gente precisa ter essa escuta ativa mesmo. Tem coisas que vai deixar passar, não tem problema, mas quando você vê que tem a oportunidade de falar algo que os pais querem falar sobre, aí é o momento de chegar e conversar, não fazer a reunião, mas é quase uma reunião, aí sentar e conversar de um assunto mais sério. Faz sentido, né? Porque às vezes a gente nem tá no celular, mas você tá em outro planeta, né? Exatamente. Faz muito sentido. Mas me chamou a atenção uma coisa importante também, né? Que a gente fala muito dessa falta de vocabulário, dessa falta de recursos das crianças, mas a gente vê isso também nos adultos, né? E aí eu puxo para outra situação, né? Que toda essa limitação pode ser até mais difícil para esse adulto reconhecer quando ele também precisa de ajuda, né? Como é que a gente consegue, né,
sem todos esses recursos, porque a gente fala muito da criança, do adolescente, mas quem cuida também tem uma importância tão significativa quanto, né? Então, como esses pais podem aprender a identificar tudo isso mesmo sem ter recebido, né, esses recursos? Eu acho que, primeiro de tudo, é aceitar a sua própria ignorância. Que a gente não precisa saber de tudo. Você, na hora, naquele momento, muitos pais falam, ai, como que eu vou falar sobre isso com meu filho? Nem eu sei lidar com isso. Eu falei, não, calma. Você não precisa dessas respostas. Assim como o professor não tem resposta de tudo, os pais não têm resposta de tudo, ninguém tem resposta de tudo. A forma como vocês vão lidar tenta entender primeiro o que a criança está falando. Ah, você tem um pouquinho mais de conhecimento? Beleza. Vamos pesquisar junto? Vamos sentar? Filho, eu não sei, admitir mesmo, filho, eu não sei te responder isso agora. Mas eu vou pesquisar e depois a gente volta a conversar sobre o assunto. Aí, de novo, tá ali naquele momento, filho, você lembra aquele dia que você me perguntou? Aí você resgata aquilo que você... Cheguei com a resposta. Cheguei com a resposta, você para, reflete um pouco ali, que nem você falou. Vai bater muitas coisas que acontecem com o filho, é o que acontece com os pais, né? Vai bater ali de frente. E aí vai ser mais difícil, né? Dos pais estarem falando, porque é algo que incomoda eles também. Mas é isso, é encarar de frente tanto o seu próprio problema, né? Dos pais, para poder ajudar os filhos, que é o que eu falo. Uma coisa que eu falo para todo mundo se você não está bem, isso inclui a saúde mental, não adianta você ajudar a pessoa se você não está bem. Entendi. Porque a pessoa não vai estar focada 100% ali em ajudar. Eu tô pensando em mim também, eu também estou em sofrimento. Como que eu vou ajudar essa pessoa se eu tô passando pela mesma situação? Então, vá você, procura ajuda. Eu falo, é um momento de... Como que fala? Mais egoísta seu. É um momento egoísta, mas necessário para futuramente você ajudar as outras pessoas. Então, saiba seus próprios limites também, né? Falar, olha, isso eu consigo, isso eu não consigo. É aceitar estar vulnerável às coisas que não tem controle. Eu acho que essa é a questão, assim, de entender que tá fora de mim. Não consigo, mas eu quero pesquisar, eu vou atrás, eu vou tentar compreender. Isso que é legal, conversar com outras pessoas que sentem confiança, outros adultos, outros pais, e trocar uma ideia ali e falar, nossa, isso faz sentido, isso não faz sentido, e agregar para si mesmo. E faz muito sentido, porque você tocou num ponto muito importante. E eu acho que a gente até falou isso aqui, que já viu aquela plaquinha no avião, né? De que antes de você... Né? Primeiro você, então vai cair sua máscara, você vai colocar a máscara em você para depois colocar nos outros, né? E aí a gente traz esse olhar que eu comentei, né? Do cuidador, né? E é muito comum a gente ouvir aquela frase, não, eu não posso adoecer. Como é que eu vou ficar doente? A minha família depende de mim, eu tenho meus filhos. E se você adoecer, né? De verdade? Sim, né? Quem é que vai cuidar de você? De você, quem cuida de você, né? Então, a gente vê, como a gente falou no começo desse episódio, uma resistência muito grande quando a gente tem que falar de saúde mental, né? E a prevenção, ela também é muito importante, né? Então, você que está envolvida, né, em todo esse processo, que ainda se acredita que a gente só vai buscar ajuda se eu estiver em crise ou quando a situação sair do controle. Como é que a gente pode, a gente enquanto adulto, né, olhando para esse cuidador, criar esse hábito mesmo de prevenção, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é falar sobre. Não adianta outra forma a não ser falar, porque é tabu. Falar sobre saúde mental é tabu. Ah, fulaninho tá frequentando CAPS, meu Deus, ou vai tirar sarro, ou estão usando hoje em dia como meme, né? E isso é triste, porque daí você vai estereotipando uma pessoa que não é, a pessoa é doida, não sei o quê. É algo tão atrás e continua até hoje, mas assim, eu vejo pequenas mudanças que as crianças... Eu vejo mais nas crianças do que nos adultos. Elas sentem e falam, a minha terapeuta, eu fui na psicóloga, eu não sei o quê. Então, assim, elas têm mais orgulho em falar. Isso eu percebo nos adolescentes e nas crianças. Agora, nos adultos, tem gente que eu acho que entra na clínica voando para ninguém não ser percebido. De tipo, meu Deus, eu tô frequentando esse lugar. E como se algo fosse, meu Deus, outro mundo. Mas, assim... É que nem eu falo, tem que aceitar a sua própria vulnerabilidade, todo mundo precisa de ajuda em algum certo ponto. Não adianta tentar resolver, porque daí às vezes é pior, né? Piora a situação do que melhora. E é isso, você precisa de uma visão do lado de fora. O psicólogo tá aí para mostrar as outras visões, né?
Então, primeiro de tudo é tomar muito cuidado com os discursos que a gente tem em relação à saúde mental. É falar sobre a prevenção do suicídio, é falar sobre a morte, é falar justamente das coisas que incomodam, é falar sobre um estresse que está passando no trabalho, é falar sobre as coisas dentro de casa com as pessoas que estão próximas, porque às vezes a pessoa está ali, é parente, é família, está ali do lado, mas não se sente confortável em falar. Então você vai falar para quem? Não posso falar para ninguém, eu vou guardar para mim? E aí começa todo o processo de adoecimento mental, né, da pessoa. Então, falo, é que nem um armário. A pessoa vai guardando tantos problemas dentro do armário, chega um momento que você abre, joga e segura para não cair as coisas lá de dentro. Mas a hora que cai tudo de uma vez. Todas as coisas que você empurrou para dentro desse armário, ele vai voltar com tudo para você. Então eu falo, vai procura ajuda. O psicólogo tá aí justamente para você organizar esse armário, ver, como que eu posso resolver esse problema e já descartar. Eu não preciso ficar guardando dentro do meu armário. Tem algumas coisas que levam mais tempo, aí sim, vou guardar no meu armário. Mas se não, joga fora, não vale a pena se estressar por certas coisas. Então, deixa espaço para outras coisas mais importantes, né? Então, é isso, essa é a prevenção, falar sobre a saúde mental, aceitar, entender que, aceitar a própria vulnerabilidade e aceitando que tá tudo bem não estar bem. Normalizar isso. Normalizar, que ninguém é perfeito, ninguém tá 100% bem, mas a gente procura sempre estar da melhor forma. E é isso, é buscar ajuda para estar na melhor forma e ajudar os outros consequentemente. E eu vejo também que muito se fala, né, desse cuidado, da prevenção, do Setembro Amarelo, mas eu confesso que fica uma coisinha aqui, né, e os outros 364 dias do ano, né? E a pessoa que vive, que a gente cruza todos os dias, o porteiro, o motorista que te levou, né, a pessoa que tá ali com você, né? Então eu acho que nesse ponto a nossa sociedade ainda tá muito para trás, né? E aí a gente volta para outra situação, né? Como é que a gente pode, né? Todo mundo tá numa rotina muito corrida, todo mundo tem suas obrigações, né? Mas como é que a gente pode fortalecer e trazer esse olhar, né? Para todos os dias do ano, né? Que nem eu falo, é bem difícil, né? Porque a gente vive no automático, vira hábitos, na verdade, né? Que nem eu falo, a gente precisa sair do automático. É automático você entrar todos os dias no mesmo ônibus, é automático você ver as mesmas pessoas, tá ali, a situação é sempre a mesma. E a gente acostuma com aquilo. Então eu falo, se incomode com alguma coisa, vai procurar alguma coisa para se incomodar ali no meio, para você perceber as coisas que estão aí. Tudo que faz bem, na verdade, a maioria das coisas, a gente procrastina para fazer. Então, alimentação saudável, todo mundo sabe que é importante, mas é tão difícil seguir, tem que comer as verduras, mas assim, é mais fácil preparar os alimentos ou comprar algo pronto? É mais fácil comprar algo pronto. Então, assim, é algo que você vai ter que levar a longo prazo. Atividade física, coisas que fazem bem para a sua saúde. Atividade física. É muito difícil de você começar e manter ela. Você pode até começar, mas manter é muito complicado. Hoje em dia, a ciência fala que leva umas 40 vezes para você começar a se tornar um hábito. Agora, para manter, é mais tempo. Nossa, então... Se você, nem que você for 2 meses na academia, não se torna um hábito. Tem que ser mais e continuar fazendo as atividades. Então, coisas que estão relacionadas à saúde, mas também ao bem-estar de todo mundo, que vai estar nisso, né? Quando você está bem consigo mesmo, você consegue tratar bem os outros também. Faz sentido. Mas então, coisas que a gente sabe, sono, tem que dormir muito bem, alimentação, atividade física, e tudo isso vai diminuindo o estresse, vai diminuindo a ansiedade, e é comprovado, né? E demora muito pra gente começar. Todo mundo sabe disso, não é segredo. Só que o problema é, como que a gente vai começar? Nossa, eu tenho tantas coisas para poder fazer. O que eu falo é, senta, se organiza. Tem coisas assim que vai exigir um sacrifício, sim, mas a longo prazo vai ter uma recompensa muito enorme. Maior. Então, hoje em dia o problema também está sendo isso, né? As recompensas a curto prazo
E aí esquece que tem muitas coisas que você vai ter que continuar fazendo para ter lá o resultado lá no futuro. Então, esse é também, eu falo, espera um pouco, toma cuidado, né, com as coisas que você anda fazendo, que não faz mal, você sabe que não faz mal, mas para isso, cuidar de você para depois você cuidar do outro. Uhum. Daí você começa a perceber, quando a gente não tá bem, a gente não consegue olhar pro outro da forma que ela precisa, na verdade. A gente só para pensar quando começa a doer na gente. Quando começa a realmente doer, aí que a gente para e pensa, nossa, como que eu tô tratando o fulano, ciclano, a pessoa que tá ali à minha volta? Ou quando acontece com você, quando você tá esperando, naquele dia que você tá bem, você tá esperando a pessoa te cumprimentar e ela não te cumprimenta, pronto, acabou o seu dia. E aí você passa a refletir, nossa, será que eu já fiz isso também? E aí que começa toda a questão. Eu acho que é isso, você estar bem para poder cuidar dos outros. Volto de novo na questão de ser um pouco egoísta para poder fazer um bem. Eu acho que essa fala ela faz total sentido. E a gente tem muito de que grandes mudanças, grandes revoluções, elas precisam de grandes passos, né? E esse ponto que a gente está falando da sociedade, esse é um egoísmo, Gi, eu acho que é um egoísmo que faz bem, né? Quer se priorizar, quer se cuidar, mas eu falo dos pequenos gestos, né? Que não tira nada da gente, mas que faz total diferença no coletivo, né? E aí você me lembrou de outra coisa também, que eu falo que sobrecarrega a nossa vida, que são as redes sociais. O feed perfeito, as vidas perfeitas, né? E isso eu acho que tende a deixar a gente cada vez mais crítico, né? Se comparando. Então, isso também eu acho que adoece muito, né? Como é que a gente sai dessa armadilha da comparação? É bem complicado, mas é que nem você falou, é uma armadilha. Primeiro de tudo, quando a gente fala de rede social, a gente precisa pensar no objetivo dela. Qual é o objetivo da rede social? É um Instagram, é um Facebook, é qualquer outra rede, um TikTok. É sobre você se expor. Então, você vai expor o quê? A parte melhor da sua vida ou a parte pior da sua vida? O perrengue que você passa? Então, inicialmente, pelo Instagram, hoje em dia mudou muitas coisas, né? Mas antigamente era postar foto. Então, você vai lá, tira 10 fotos, você vai escolher a melhor para você postar. Outra pessoa vai e faz também ângulo da academia. Então, você vai postar a foto que você tá na melhor forma possível, você vai postar. Eu já vi gente que nem foi treinar, postar que tá pago, tá? Que fique registrado aqui. Acontece muito, né? Às vezes eu vou na academia, eu vejo os caras inchando o peito, mostrando, aí quando solta o ar já não é a mesma coisa. As mulheres fazem ângulo mais de ladinho, mostrar a cintura mais fina, mostrar que deu resultado na academia, e a gente sabe que não dá resultado a longo prazo também. Então, assim, eu primeiro paro e penso, qual é o objetivo da rede social? É se mostrar, é ganhar like, é ganhar essa curtida, né, que as pessoas gostam. Essa validação, né? Essa validação. Então, isso não faz bem para a pessoa. É algo que as pessoas procuram na rede social, aquilo que a gente não tem presencial. É tão difícil a gente... Foi muito forte, né? A gente não... Presencialmente, assim, quando a gente está conversando, é difícil a gente parar e elogiar. Olha, gostei da sua roupa, gostei do seu cabelo, gostei da sua maquiagem, gostei do seu sapato. É muito difícil. Pouquíssimas pessoas, só se a pessoa estiver na cultura ali dentro. Mas não. Aí a gente substitui. A internet, então eu curti, então a pessoa gostou de mim, gostou da minha foto, gostou da minha forma. Então, assim, é uma validação diferente, só que ela é tóxica justamente por causa disso. Ela vai mostrar só a melhor parte. E para você sair disso, é exatamente isso. Cada pessoa vai ser única, né? Então, pare e pense, será que não é igual os filmes de terror? Eles fazem com o propósito de te assustar, né? A rede social é a mesma coisa. O propósito dela, você vai colocar você vai deixar registrado para todo mundo ver, você lá, agora que você acabou de acordar, com o cabelo do jeito que acordou e sem maquiagem, mostrando a sua pele como realmente é. Não, você vai mostrar a melhor forma. E é assim que todo mundo faz. E a gente não para e pensa exatamente isso. Você vai olhando, você tá lá tão no automático, nossa, essa pessoa tá bonita, ela tá viajando para tal lugar, ela tá não sei o quê, mas a gente não sabe por trás daquilo lá. As pessoas vão selecionar um filtro que acontece antes de chegar nas redes sociais, porque vai estar registrado ali, todo mundo a qualquer momento pode visualizar, ver, e as pessoas querem mostrar a melhor parte, não querem mostrar essa vulnerabilidade. E toda essa
essa cultura, né, das redes sociais, da era digital que a gente vive, também distancia muito as pessoas, né? E a gente vê mais nesse contexto do adolescente, do jovem, ou até da criança, né? A gente vê muito essa questão do isolamento, né? Mas como é que a gente pode, nessa era, né, digital, saber diferenciar, né, esses pais saberem diferenciar o que é esse isolamento, que, né, existe essa preocupação, ou o que é, né, algo da rotina mesmo, né? Saber identificar, acho que é muito importante, porque a gente acaba confundindo, né? Exatamente. Primeiro de tudo é o contexto. Temos que analisar o contexto pelo qual essa criança está indo se isolar. Então, é de costume, a criança virou um hábito, então já vai lá, se isola, ou depois da janta, guardou as coisas, terminou, vai fazer tarefa e acaba ficando pelo quarto. Ou algo que aconteceu anteriormente, se teve alguma situação que os pais estão sabendo, identificou que a criança mudou de comportamento, teve essa mudança drástica, começou a se isolar, aí é algo mais para se preocupar, mas que nem eu falei, agora se virou um hábito, é alguma coisa assim, eu acho que personalidade, né? É o jeito da criança, aí eu acho que fica mais tranquilo, pode ser um momento de autorregulação que a gente fala, né, é o momento dela se refletir, baixar, às vezes está reflexivo, vai pensar sobre si mesmo ali, naquele momento, então, é o momento da criança parar e refletir, porque principalmente os adolescentes, eles estão nessa fase, nessa transição de quem eu sou, o que eu sou, e eles estão se descobrindo ali, então, a tendência é se isolar, é se afastar dos pais, da imagem dos pais. Por isso que os adolescentes são tão rebeldes contra os pais, porque eles querem tirar aquela imagem de si mesmo, né, dos pais mandando sobre si. Então, eles vão se isolar. Eu não quero a opinião do meu pai e da minha mãe sobre isso. Deixa eu me isolar, deixa eu ver o que a galera tá vendo, aí entra as redes sociais junto também, né, o que as pessoas estão ali para eu ir me identificando. Deixa eu me encontrar nesse mar de grupos sociais aí. E aí que a gente tem que observar, essa criança parou de frequentar os outros lugares, só vive isolado, você vê que a criança está mais para baixo, ou é só um momento ali de ficar sozinho mesmo, é um final de semana, é um dia ou outro que pontual, não está bem. Né? Isso, bem pontual, aconteceu algo que você realmente viu que pegou ali, aí beleza, é algo de autorregulação, deixa ali, em outro momento você busca, vai conversar com a criança ou com o adolescente, ver se ele tem que estar disponível. Eu acho que os pais têm que fazer isso também, estarem disponíveis, exatamente, né? Estarem disponíveis para as crianças conversar. Olha, eu entendo que você não quer vir conversar agora, mas eu estou aqui, eu vou te escutar, eu vou te entender, tirar um pouco esse julgamento de lado, né? Volta na empatia de novo, né? Vou tirar o meu julgamento aqui de lado, não sei o que está acontecendo. Muitas vezes as crianças estão vendo um tipo de conteúdo, os adultos outros, e a gente não consegue entender o que a criança está enxergando ali, não faz sentido pra gente, mas é isso, os pais têm que também tentar entender qual que é o contexto que a criança está vivendo. O que é que está em alta agora? O que essa criança está consumindo? Não falo para ficar super protetor em cima, porque não resolve, né? Mas está assim, justamente, se você tem um diálogo aberto, a criança vai dar esse retorno vai dar esse retorno para você. E aí você consegue enxergar ali o que a criança tá visualizando, o que ela tá pensando, o que ela tá consumindo. Então, isso é muito importante, manter o diálogo aberto, estar observando nessas pequenas mudanças, foi de uma vez, foi aos poucos, mas está diminuindo a socialização com outras pessoas. Então, eu acho que esse é o sinal mais importante, o contexto. E a gente fala muito de família, né? A gente fala do contexto familiar, mas agora eu volto um pouquinho, né, para a instituição formadora de opinião também, que é a escola, né? E falando de educação, a gente tem que falar do projeto Crescer, né? E aí não tem como a gente não deixar de reforçar, né, aquilo que é tão bonito aqui, né? E aí é muito importante também que a gente não reduza, né, a educação só a um boletim, só a algo qualitativo, né? E aqui no projeto a gente entende que o acolhimento, ele começa lá na porta de entrada, desde a recepcionista, né, o corpo administrativo que olha para essa criança, que tem contato diário com essa criança, até a sala de aula, né, esses educadores. Então, a gente fala muito desse grande diferencial que o Projeto Crescer tem, né, a gente entende a força, né, desse cuidado, e por isso aqui dentro a gente tem o acompanhamento psicológico, né, e você, Giovana, tá à frente desse processo, né, e a gente queria entender um pouquinho
né? Você que está vivenciando isso de pertinho, né? Qual é a diferença, o impacto que isso tem, Gi, tanto nessa criança, nesse adolescente, para ele, né, quando ele vai se tornar ali um adulto? Eu acho que aqui que nem você falou, é uma porta de entrada. Muitos não têm acesso. Na verdade, aqui no projeto é diferente. A gente não faz terapia, a gente faz um aconselhamento psicológico. Então, a gente vai acolher essa criança, entender qual é a demanda. Se não for da nossa capacidade, a gente vai encaminhar para as instituições, né, o CAPS e pelo postinho, alguma coisa assim relacionada que ela possa ter aí o processo de terapia. Isso, acompanhamento terapêutico. Aqui é o aconselhamento, mas é no sentido que a gente sabe que acontece brigas com os amigos, algum pequeno conflito na escola, dificuldade ali de aprendizagem. E são pequenas mudanças, assim, é só uma pequena mudança de perspectiva que daí já faz toda a mudança. E também muito do contrário também, né, Gi? Que a criança está aqui, mas ela não existe só aqui, existe contexto familiar, existe tudo isso, né? Isso, que reflete na aprendizagem da criança, que esse é o objetivo, né? Tentar trazer da melhor forma uma aprendizagem muito boa, né, eficaz para a criança. Então, e que envolve as questões psicológicas, né? Então, a gente vai tentar ali remediar como que ela pode resolver essa situação. A gente não vai dar resposta, mas é só um aconselhamento. Olha, o que você acha que daria para fazer? E muitas vezes, 4 encontros já é o suficiente para a criança perceber o que ela estava fazendo. Então, que nem eu falo, é uma coisa que eu falo sempre que é um efeito dominó. É uma coisa que acontece, que vai afetando a outra, que vai afetando a outra, que vai afetando a outra. E vai melhorando de forma geral, né? Porque muda a perspectiva da criança. E às vezes é muito isso. E se a criança guarda aquilo porque não tem costume de falar, não tem essa cultura, ela guarda para si. E aí vai carregando isso até a vida adulta. Agora, se a gente tem um profissional aqui que começa desde a infância, pronto, vai seguir a probabilidade de seguir futuramente uma criança mais saudável, um adulto mais saudável mentalmente, com recursos, né, para lidar, vai aderir, né? É mais fácil, porque as crianças aqui, elas estão em processo de aprendizagem, a criança em geral, né? Elas estão em processo de aprendizagem. Para mudar um comportamento é muito mais fácil do que nós adultos que tá há anos fazendo algo. Então, eu vejo com um impacto muito positivo ter essa oportunidade do projeto e investir em saúde mental e ver que dá resultado, senão eu não estaria há 5 anos aqui, né? Tem outros profissionais também envolvidos na nossa equipe, né, de psicólogos que estão há mais de 10 anos. O Erickson, exatamente, que eles estão há mais de 10 anos aqui, então... É porque tem retorno, dá pra gente perceber e não só aqui dentro, mas na clínica também a gente percebe, né? Quem faz a terapia tá ali em processo é totalmente diferente e é isso, a gente precisa criar crianças mais saudáveis para ter adultos mais saudáveis. A gente fala muito sobre isso, né? Que uma criança bem nutrida, uma criança, né, que ela é escutada, ela aprende muito melhor, que é um dos nossos objetivos, mas é realmente olhar para essa criança, olhar para essa família, até através da assistência social, que é outro braço muito forte, né? Mas você falou muito da questão do seu dia a dia, né? E eu queria entender um pouquinho sobre a sua abordagem, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, né? E ao mesmo tempo entender como ela funciona na prática e para esses pais que nos assistem, ou até a gente também, né? Alguma ferramenta que a gente possa usar no dia a dia, como é que funciona isso, gente? Então, no meu trabalho, na TCC em si, a gente tem os 3 pilares, né? Que é nossos pensamentos, nossas emoções e o nosso comportamento. Então, um afeta o outro. Acontece uma situação, eu vejo aquilo, eu penso algo, sinto algo e eu vou agir diante daquilo. Então, aí vai virando um ciclo que a gente vai tendo esses comportamentos. E eu volto de novo, a gente volta na questão do automático, que a gente vive no automático. E a gente não percebe esses mecanismos que liga, o que eu estou pensando em relação àquilo, como que eu estou me sentindo em relação àquilo e como eu estou me comportando diante daquilo. Então, a abordagem é justamente isso. Com as crianças, eu vejo através dos lúdicos, né? As brincadeiras, os jogos. Então, o que a criança se comporta diante de um jogo, eu acredito que ela vai se comportar da mesma forma em outros... Ela reproduz, né? Isso, em outros contextos. Então, ali jogando, eu vejo, olha, você viu o que você fez agora? E traz essa questão da autopercepção, né? Do que ela tá fazendo ali. Então, você viu o que você fez ali? Ah, eu vi. O que você pensou? O que você estava pensando quando você fez isso?
Ah, eu pensei tal coisa. E como você se sentiu? Aí você vai descobrindo aos pouquinhos e aí você vai intervindo. Ó, tá legal? Você acha que vai ter um retorno legal para você? Você acha que as consequências estão legais ou não? Aí a criança vai vendo, o adolescente vai vendo e vai mudando, a gente vai modificando assim nesse sentido, trazendo essa reflexão de como a pessoa tá agindo. É um padrão de... É, porque cria, né? A gente cria padrões de comportamento e que a gente vai repetindo, não só aqui. Então, a gente fala, quando a gente vê uma criança na escola, nossa, será que ela comporta do mesmo jeito em casa? Provavelmente sim, né? Então, a gente vai imaginando, porque são padrões, a gente faz as coisas sem pensar. É uma mesma situação, a gente vai reagir da mesma forma. E o adulto, né? O adulto, na clínica, é mais fácil, porque daí ele vai falando. Ah, tá. Ele verbaliza, tipo, verbaliza, vai contando no seu dia a dia. Ah, aconteceu tal coisa. Então, me fala, o que você pensou? Por que você tomou essa atitude? Ou a pessoa mesmo vai falar, tá acontecendo alguma coisa. Mas de onde você acha que veio esse pensamento, esse sentimento, né? Então, aí a gente vai trazendo contexto para a pessoa entender e ligar os pontinhos, né? O que acontece muitas vezes é que os pontos estão soltos ali. Então, a gente vai, o que tá relacionado? Aí, quando faz sentido para a pessoa, aí ela consegue intervir. Ela mesma consegue intervir, porque ela entendeu o que é que está por trás daquele processo, né? Daquele padrão de comportamento. Eu acho que, então, para o dia a dia, né? Puxando muito um gancho do que você diz, é a gente tentar fazer esse exercício, né? O que você acha, né? Você falou que é os 3 pilares, né? É o pensamento, as emoções e o comportamento. Isso. E tô aqui, adulta, tô vivendo aqui. Como é que eu posso... Claro, né, nada dispensa a ajuda, a terapia, mas eu falo mesmo do dia a dia, de criar ali um recurso para o dia a dia, uma regulação, né? O que você acha? Funciona? Funciona. Eu acho que, primeiro de tudo, primeiro que a gente percebe é o comportamento, né? A gente vê o comportamento, final, né? Exatamente, é o resultado daquilo que a gente está entendendo do processo. Então, se se comporta de um jeito, para e pensa. Porque, assim, se for algo ruim, que não é disfuncional, ele vai refletir na gente. É o estresse, é o cansaço, é uma dor de barriga, é uma dor de cabeça. Então, esse é o primeiro sinal. O seu corpo vai dar o sinal, tá tudo interligado. Então, deu um sinal, opa, o que eu tô fazendo de errado? Vou parar e pensar, o que eu fiz de errado, ou o que eu tô pensando diante daquilo. É igual fazer um exercício. Se você faz um exercício errado, você vai sentir dor no seu corpo, né? Então, aí na hora a gente não tá percebendo que a gente tá fazendo exercício errado, né? E aí doeu o corpo, aí você para e pensa, nossa, será que é porque eu carreguei aquela caixa de mau jeito? Será que eu não sei o quê? Então, é esse tipo de reflexão que você precisa fazer. Tá comportando, sentiu o corpo de um jeito, ou pensou de um jeito mais negativo. Se incomodou ali, viu? Que não é, esse não sou eu. Se incomodou, para e pensa, por que eu fiz isso? E aí vai vindo, o que eu pensei, o que eu senti. E aí você vai tentando ali dar uma mudada, que nem você falou, mas não dispensa ajuda psicológica, né? Porque... São muitas coisas envolvidas. Exatamente. Né? Uma história. Eu falo que o psicólogo ele vai trazer outras perspectivas da mesma situação. Aconteceu uma situação, mas a pessoa muitas vezes está olhando de um lado só e não está enxergando o outro lado, o resto, né? E aí que a pessoa adoece, na verdade. Ela está enxergando um ponto, ela não enxerga outra solução. Ela não enxerga outro ângulo do que aconteceu. E que é o que acontece, né, com as pessoas que estão mais debilitadas, com a depressão, a ansiedade. Ela não consegue ampliar essa visão. Aí o outro profissional está ali para te mostrar os outros lados. Eu não tenho recurso suficiente para isso, né? Então exatamente. É muito importante. Então eu falo para a gente procurar ajuda, indispensável. É muito complexo, né, Gi? São muitos fatores, ser humano, família, vida. Sim. Então, que a gente possa ter conseguido um pouquinho, né, uma sementinha através desse episódio, fazer, né, quem está nos assistindo pensar, né? E é sempre muito difícil se despedir, eu nunca quero deixar o convidado embora, mas a gente agradece pelo tempo que você esteve com a gente, uma aula, né, uma professora maravilhosa, e eu queria deixar um espaço, né, para você falar, né, com a nossa audiência, com as pessoas que vão assistir esse episódio, deixar uma mensagem, aquilo que vier no seu coração. Eu agradeço mais uma vez de estar sendo mais uma convidada para falar um tema tão importante. E o recado que eu deixo é procurem ajuda.
temos várias instituições que estão aí para ajudar, é o CAPS, é o hospital, é centro de emergência, temos o Centro de Valorização da Vida, eles estão aí dispostos para ajudar as pessoas, não só isso, mas os psicólogos estão aos pouquinhos introduzindo, seja nas empresas, seja nas escolas, nos hospitais, todos os ambientes, porque é importante falar sobre a saúde mental, é o pilar para a nossa sociedade. Pessoas saudáveis, vai ter um mundo mais saudável também. Então, procurem ajuda, não tenham medo, deixem um pouco os preconceitos de lado, o que os outros vão pensar, não. É ter esse momento egoísta seu, é só um momento, não é para o resto da vida, mas foquem em vocês, procurem ajuda para você poder ajudar o outro também, porque é isso, procurem vivenciar o momento, saem do automático, se incomodem com algumas coisas e tentem resolver da melhor forma possível, mas com ajuda sempre é muito melhor. E assim a gente encerra mais um episódio do Pode Crescer, mas eu não posso liberar vocês sem falar de um momento que já está mexendo com o nosso coração, que é o espetáculo de encerramento do Projeto Crescer, né? Uma das datas mais aguardadas do ano, e ela já tem data marcada, dia 4 de dezembro, no Ginásio de Esportes. Então fique atento às nossas redes sociais, mas já reserva aí na sua agenda essa data. E antes de me despedir, eu quero ainda fazer 2 convites importantes. Se essa foi a sua primeira vez com a gente, aproveite para conhecer mais sobre o Projeto Crescer. O QR Code que aparece na tela te leva direto para a nossa missão. Lá você pode entender melhor um pouquinho do que a gente faz e também descobrir como apoiar o nosso trabalho, seja com a sua presença, compartilhando ou até mesmo com uma doação. É esse apoio que nos permite continuar acolhendo e transformando vidas. E se ao longo dessa conversa você sentiu no coração que é o momento de buscar ajuda, saiba que você não está sozinho. Na descrição desse episódio você vai encontrar o contato da nossa convidada e da clínica também. E agora, oficialmente, para me despedir, eu quero te convidar para fazer uma pausa. Respira fundo, permita-se refletir sobre o valor do tempo e da vida. Eu encerro esse episódio com as palavras de Mário Quintana, que nos lembra que viver é mais do que correr atrás das horas. É aprender a estar presente. O tempo. Mário Quintana. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Tchau, tchau.